Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 1 e continuando então a falar dos direitos da personalidade, que nós, na última aula, tratamos aí dos direitos da personalidade no seu conceito, a sua definição, diferenciação dele para os direitos humanos e direitos fundamentais e também naquilo que eles convergem, bem como começamos a trabalhar também um pouco da tutela dos direitos da personalidade, pensando aqui no direito à vida e na integridade física. E nós vimos então, na última aula, os artigos 11 a artigo 15 do Código Civil. E hoje, então, vamos falar de um outro direito da personalidade, também igualmente tutelado, que é o direito ao nome. E começamos, então, vendo aí o artigo 16, que traz uma regra um tanto quanto simples, mas significativa para a compreensão da matéria. Olha aí na sua tela. Veja só, artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. A regra é um tanto quanto simples. Afinal, se eu sou uma pessoa, né, sou um indivíduo, sou um ser humano, eu tenho direito ao nome e que ele seja, digamos, completo. Tenho direito ao prenome e ao sobrenome. Mas veja, apesar de singela essa regra, ela é muito importante para o nosso sistema. Por quê? A partir dela é que nós podemos mostrar aí um posicionamento, né, deixar aí evidente uma postura adotada pelo legislador acerca da tutela do nome, compreendendo ele como um direito da personalidade. E por que estou destacando isso para vocês? Porque veja, o direito ao nome, historicamente, não foi compreendido exatamente como sendo aqui um direito à personalidade. Mas já tivemos aí outras teorias tratando sobre esse tema que compreenderam ele de maneira diversa. Entendendo que o direito ao nome teria, por exemplo, a teoria mais antiga que nós podemos pensar, que o direito ao nome teria a natureza jurídica de direito patrimonial. Como assim direito patrimonial? Pense como você se refere ao seu nome. Veja, já falei seu nome. Então você diz: meu nome é José Eduardo. Né? E você então vai falar aí seu sobrenome e tudo mais. Ou então alguém vai perguntar: quem é aquela pessoa? Qual o nome daquela pessoa? O nome dele é tal. O seu nome é esse aqui. Ou seja, nós temos aí um tratamento por um pronome possessivo, como se o nome fosse aí um patrimônio, como se o nome, então, fizesse parte integrante do patrimônio daquela pessoa. Mas aí nós temos uma certa dificuldade em tratar desse modo. E por quê? Porque se eu entendo o nome como um direito patrimonial, significa que eu posso alienar, eu posso transmitir esse nome. Então, digamos que eu esteja com dificuldades financeiras, eu poderia, sendo um direito patrimonial, eu poderia então vender o meu nome para alguém, ou seja, deixar de ser proprietário desse bem. E isso faz sentido? Não faz sentido, porque nós sabemos muito bem que o nome é da pessoa em si e no máximo você pode ceder o uso dele para uma determinada atividade temporariamente. Então, veja que o nome não seria um patrimônio apto a ser alienado, apto a ser transferido para outrem. Então, parece que explicar o nome com a natureza jurídica de direito patrimonial não faz tanto sentido. Para alguns outros autores um pouco mais recentes, mas nem tanto, que daí estaríamos falando do Zavin, estaríamos falando do Jhering, daí então esses autores alemães, nós pensaríamos aqui então que o direito ao nome não seria um direito,
e que, na verdade, o nome é um fato da vida. Ou seja, o nome seria um nada jurídico. O nome não interessa ao direito, mas simplesmente é uma questão de um significado para algumas expressões que podem designar uma pessoa. E isso nada interessa ao direito. Veja, acabamos de ler o artigo 16 e parece que não é o caso para o direito brasileiro e, convenhamos, para aí o direito do mundo, aí quase que como um todo, quase na sua totalidade. Então, essa teoria também não é adotada aqui no Brasil. Outros vão dizer que seria um direito híbrido. E por que um direito híbrido? Porque ele mescla questões existenciais com patrimoniais. Então veja só, o nome ele tem o aspecto existencial que diz respeito à própria existência da pessoa, à sua história de vida, né? Então a sua questão aí de designar aquela pessoa perante a sua comunidade, mas tem o seu lado patrimonial, que seria a proteção a esse nome. E no momento que você realiza essa proteção, você está falando do lado patrimonial, porque você será indenizado pelo mau uso, você sofrerá algum tipo de reparação em razão aí da violação a esse direito ao nome, então teria esse lado patrimonial também. Mas veja, aqui também é uma ideia confusa. E por que é confusa? Porque mistura natureza jurídica, ou seja, a estrutura, a essência do instituto jurídico, com os seus efeitos. E veja, os efeitos podem ser patrimoniais, mas a essência é existencial. E se a essência é existencial, significa que essa é a sua natureza jurídica. Portanto, entendemos atualmente, com base no Código Civil, que o nome é um direito da personalidade. Afinal, ele vai designar aí um direito existencial, porque ele vai traçar a sua história de vida, o percurso, o caminho que você percorreu então para a sua existência, para as suas relações sociais e mais como um sinal designativo no seu meio social. Ou seja, como as pessoas te conhecem, como que elas te reconhecem, né? Como que você então pode ter o potencial de ter relações interpessoais. Tudo isso a partir de você ter o seu nome atrelado à sua essência em si como ser humano. Muito bem. Essas são as ideias, então, iniciais para compreendermos o que seria esse direito ao nome. Mas, daí, então, como que ele vai funcionar, como que ele vai trabalhar aqui dentro do nosso direito? Primeiro, antes mesmo de falar mais disso, precisamos entender as diversas nomenclaturas possíveis que nós temos para o nome. Porque, veja, agora mesmo quando eu li o artigo 16 com vocês, eu falei de prenome e sobrenome. Mas o que são essas coisas? O que significam essas coisas todas? Né? Olha só. Se a gente pegar, então, prenome. O que é o prenome? É a primeira parte do nome que aparece designando você. Então, José, Maria, João, Carlos, Marcos, Adriana, Ana, enfim. Qualquer que seja aí o prenome, veja que você tem aí ele, então, como um prenome simples. Agora, ele pode ser composto também. O exemplo sou eu mesmo, José Eduardo, né? Então, nós temos aqui um prenome composto. Sobrenome, por sua vez, são as designações ligadas à família. Ou seja, você aí, então, herda praticamente, né, esses nomes, esses apelidos de família dos seus pais, dos seus ascendentes, principalmente seus pais, mas podem ser dos outros ascendentes, para compor o seu nome. E aí, então, o sobrenome também é chamado de patronímico, ou então, como eu mesmo disse, apelido de família. Também nós temos aqui o agnome. E o que é o agnome? É aquele nome, né, que é
posto ao final do nome para você conseguir aí distinguir duas pessoas da mesma família que têm o mesmo nome. Então você coloca ao final filho, neto, júnior, sobrinho, né? Então você diferencia. Então, se você tem Bruno Silva e o outro que é Bruno Silva Júnior, né? Então você tem um agnome ao final. Você tem também o axiônimo. Axiônimo. E o que são axiônimos? São títulos que podem ser dados a uma pessoa. Então você pode falar que é doutor, especialista, conde, baronesa, barão, monsenhor, padre, enfim. Isso é um título que você pode colocar no início, aí antes do seu nome. Veja, não compõe o nome em si, mas pode ser aí então colocado à frente para destacar aí uma titulação, uma importância que aquela pessoa tenha perante a sociedade. Depois, você tem o cognome. O que é o cognome, com G mudo, assim como o agnome? Veja, cognome é o apelido, a alcunha, o epíteto, aquele vulgo, ou seja, é aquela expressão que é atribuída àquela pessoa, seja de forma benéfica, seja de forma pejorativa, para designar alguém. Então você coloca um apelido naquela pessoa. Então, o apelido é o cognome, tá? Normalmente aí você pode pensar, por exemplo, alcunha sendo aí o apelido pejorativo, né? Mas daí então são distinções que são feitas aí especificamente a depender da expressão que você utiliza. Para nós, ficamos satisfeitos com cognome como sinônimo aí, apelido, alcunha, epíteto, ou seja, como uma pessoa é conhecida de outra maneira aí com outro nome, designando por vezes uma característica própria dela. Também temos nome vocatório. E o que é o nome vocatório? É aquele nome que a pessoa é conhecida, mas normalmente é de forma carinhosa. Uma abreviação, por exemplo, do nome. Então você, ao invés de chamar de José, você chama de Zé. Em vez de João, chama de João. Né? Então você, em vez de Bruna, Bru. Então você abrevia de forma carinhosa, mas você consegue identificar ainda quem é essa pessoa. Né? Então, o nome vocatório. E, finalmente, o pseudônimo, que é diferente do cognome. E por que é diferente? Porque, embora pareça ser um apelido que a pessoa tem, a distinção está na razão de que, no pseudônimo, a própria pessoa escolhe o seu pseudônimo, enquanto que o cognome é como a pessoa é conhecida popularmente no seu meio social. Então, outras pessoas atribuem um cognome àquela pessoa. Agora, quando é você mesmo, você está atribuindo um pseudônimo a si. Tá bom? Vamos entender essas várias expressões aí com um exemplo para ficar bem claro para vocês? Olha aí na sua tela. Veja só, vamos imaginar que a gente tem o Barão João Luiz Mendonça Neto, tá? Inventei aqui uma personalidade. Olha só, o que a gente tem aqui? O Barão é o axiônimo, porque então está dando uma titulação para ele. O João Luiz é um prenome, e no caso aqui, prenome composto. Mendonça, o seu sobrenome, o apelido de família. E o Neto, agnome, né? Que provavelmente existe lá o João Luiz Mendonça, que é o avô desse barão. E daí então o Neto, para mostrar que ele é o agnome, tá bom? Que ele é então o neto, né? Vou ter o agnome aí para designar ele como neto. Muito bem. Além disso, vamos imaginar que ele é conhecido como João das Virtudes e também como João Neto, né? O que são essas duas expressões aqui, conforme a gente trabalhou? Veja, João das Virtudes, se ele é conhecido assim, então é o cognome dele. Então, é um apelido que é dado ao barão João Luiz Mendonça Neto, João das Virtudes. Assim como
Se tem pessoas próximas que chamam ele de João Neto, veja que é o nome vocatório dele. E, finalmente, se ele, por exemplo, ele também realiza aí trabalhos jornalísticos, vamos dizer, escreve uma coluna em um jornal, mas ele assina como Marcelo Gávea, por exemplo, veja que o Marcelo Gávea é o pseudônimo que ele criou para aí para ele poder então desenvolver as suas atividades aí autorais, tá? Então, exemplos bastante simples aí para vocês compreenderem então como que funciona essas diversas expressões. Veja que o código, o nosso ordenamento de maneira geral atualmente, ele só vai fazer referência ao nome, prenome e sobrenome, tá? Deixa de fazer aí referência a agnome, nome vocatório, cognome, no máximo vai falar de apelido notório. E o apelido notório nós vamos trabalhar adiante, mais à frente aí, para vocês conseguirem entender bem, bom? Mas aqui é bom para vocês entenderem historicamente como a gente tem a divisão aí das expressões que podem compor o nome ou então aí caracterizar ou qualificar o nome, porque vocês vão encontrar essas expressões em muitos textos jurídicos e vocês precisam ter conhecimento do que o autor está se referindo, tá? Muito bem, então eu tenho um nome. E esse nome aí, então, ele foi dado aí pelos meus pais, pelos meus responsáveis legais, foi atribuído aí na minha certidão de nascimento. Agora, digamos que eu queira alterar esse nome. Digamos que então eu queira aí mudar o meu prenome, o meu sobrenome, enfim, quero fazer alguma mudança. Eu posso fazer isso livremente? Veja só, conforme o nosso direito e daquilo que está exposto na Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015, e da forma então que é tratada a matéria no Código Civil e demais legislações, né, demais normas que nós temos no nosso ordenamento, rege o nosso direito o princípio da imutabilidade do nome. Ou seja, a regra é que o nome seja imutável. Uma vez a pessoa tendo aí esse sinal designativo, ele deve se manter até o fim da sua vida. Mas, obviamente, a regra comporta exceções. E aí, então, essa imutabilidade é relativizada a partir de algumas situações concretas que encontramos no nosso ordenamento jurídico, né? E daí, então, apontando aqueles fatos possíveis que podem ensejar a troca do nome. E até tem uma frase muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, em um dos casos, inclusive, que eu vou tratar aí com vocês adiante, que ele vai falar que a imutabilidade do nome diz muito mais respeito ao nome que a pessoa é conhecida. Ou seja, como o meio social identifica aquela pessoa e não o registro dela. Ou seja, se você é conhecido no meio social de alguma maneira, essa forma é que não deveria ser mutável, porque você já é identificado por todos e pode trazer prejuízos se você alterar esse nome. Por outro lado, o registro em si precisa, muitas vezes, refletir a realidade social. Então, se o seu nome é Ana registrado, mas todo mundo te chama de Mariana, por que não o seu registro refletir a verdade e você então ter lá registrado como seu nome Mariana ao invés de Ana, tá? E aí então nós podemos partir aqui para compreender quais são as hipóteses de alteração do nome. E vamos começar aqui o nosso estudo identificando as hipóteses, primeiro, de alteração somente do prenome, tá bom? Então, vamos olhar aí na tela. Olha só. Primeiro caso que nós temos aí no nosso direito, né, evidente, é o caso do erro gráfico evidente. E o que seria o erro gráfico evidente? Aqui, gente,
pense naquela situação em que o nome falta uma letra, ou então foi inserida uma letra a mais, ou então o próprio oficial do registro não compreendeu muito bem o que os pais disseram e anotou errado, registrou errado o nome da criança. Então, digamos, em vez de sair Roberto, saiu Roberto. Ou então, em vez de Antônio, saiu Antônio com U no final. Então, veja, você teve um erro gráfico que é claro que não era a intenção dos pais, que é claro que o nome não deveria ser daquela maneira. E daí, então, havendo esse erro, você pode propor a devida ação judicial pedindo a retificação do nome em razão do erro. E aqui se encaixa o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, né? Da lei aí 6.015. Olha aí na sua tela. Olha só. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do 110 desta lei, tá? Então aqui, gente, veja que você vai ter que motivar, mostrar então que é por exceção, aqui então evidenciando o princípio da imutabilidade do nome, e que então você motivado, mostrando que teve uma grafia equivocada, você pode pedir aí essa alteração que será deferida por sentença pelo juiz. Bom? Muito bem, tá? Então, essa aí, nossa primeira hipótese de alteração do nome. Segunda hipótese que eu coloquei lá no slide para vocês, né? Vejam aí, é o caso do prenome que pode expor a pessoa ao ridículo, né? E que daí então você tem aqueles casos esdrúxulos que a pessoa com o seu nome posto aí pelos pais, acaba por sendo motivo de chacota, acaba sendo aí então um motivo de graça e que causa perturbações no dia a dia, no cotidiano daquela pessoa. Então, por exemplo, lá, uma pessoa que fica nomeada como Fugiro na Kombi, ou então 123 de Oliveira 4, né? Ou então aí tantos nomes esdrúxulos que nós podemos pensar aí possíveis que a pessoa pode ter problema aí então nas suas relações pessoais, né? Então, dada pela doutrina, aqui outros exemplos, né? Colapso cardíaco da Silva, enfim, aí que pode aí atrapalhar a vida da pessoa. Então, todos esses exemplos, portanto, aí, obviamente, a pessoa pode alterar o prenome para poder impedir esse tipo de mal-estar, aí, esse tipo de constrangimento, tá bom? E isso, então, você consegue aí verificar, né, tanto no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, assim como aí derivado, né, o fundamento do artigo 55, parágrafo único, também da Lei de Registros Públicos. Olha aí na sua tela, né? Parágrafo único dizendo que os oficiais do Registro Civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, esse submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Então, aqui seria um dever do próprio oficial do registro já de impedir esse registro aí de um nome ridículo, né? Suscetível de expor a pessoa ao ridículo. Agora, há situações em que acaba passando. Por vezes aí o oficial não percebe o jogo de palavras e acaba registrando a pessoa mesmo assim. E aí, então, vai ter que haver aí essa retificação por aí, então, pedido, né, por pleito aí da própria pessoa prejudicada, tá? Próximo caso que nós temos aí
é a da inclusão de apelido público notório, que tem previsão lá no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Veja, apelido público notório não precisa ser uma celebridade a pessoa, mas ela deve ser muito conhecida pelo seu apelido. Então nós temos exemplos de celebridades aí que incluíram seu apelido público notório ao nome. Então, por exemplo, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a Xuxa, né, acabou ficando aí conhecido pela Xuxa Meneghel, enfim, tantos outros que o apelido ficou tão importante que ele acabou aí sendo objeto de pedido da pessoa para inclusão no seu próprio nome. E veja, nessas hipóteses aí que eu estou tratando com vocês, né, elas estão previstas no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Olha aí na sua tela o artigo 58, tá? Olha só. 58 caput. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Bom, então a Lei 6.015 permite aí substituir o prenome por um apelido público notório. Muito bem. Aqui, gente, é importante também destacar o seguinte, que o apelido público notório, igualmente, assim como o nome da pessoa, merece igual proteção. Então, você não pode fazer mau uso do apelido de uma pessoa pelo simples fato de ser um apelido. Então, ele goza da mesma proteção que o nome da pessoa. Tanto que ele tem essa importância que, veja, ele pode aí, então, integrar o nome da pessoa se ela assim quiser. E reforçando essa ideia que eu estou passando aqui para vocês, há o artigo 19, que vai falar do pseudônimo, mas aqui se aplica também ao apelido daquela pessoa. Olha só. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Porque, veja, se você cria um pseudônimo e ele acaba sendo aí compreendido no seu meio social como público e as pessoas te identificam por meio desse pseudônimo, veja que ele não deixa de ser aí um apelido notório, que você pode incluir dentro do seu nome. E veja, o pseudônimo, portanto, vai ter a mesma proteção que se dá ao nome, conforme o artigo 19 do Código Civil, tá? Vamos então agora para a próxima hipótese que nós temos aí de alteração do prenome, que é aquela que vai estar no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, que é a alteração imotivada aos 18 anos completos. Olha só, na data que você completa 18 anos, você pode ir em um cartório e alterar o seu prenome, sem qualquer justificativa. Ou seja, não precisa motivar o porquê que você quer alterar esse seu prenome. Então, você basta ir lá e falar, não quero mais me chamar José Eduardo, agora quero me chamar Danilo. Pronto, aqui eu posso fazer isso no momento que eu completo 18 anos. Mas veja, não é 18 anos ao infinito. Você tem aqui uma limitação temporal. Olha o artigo 56 para isso ficar bem claro. Olha só. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, ou seja, entre os 18 e 19 anos, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Então, olha só, você pode alterar o seu prenome entre os 18 e os 19 anos, sem precisar fundamentar o seu pedido, tampouco precisar aí de autorização judicial,
Então, a lei te dá aí uma grande exceção ao princípio da imutabilidade do nome, ok? Muito bem. Vamos então para outras hipóteses aqui de alteração desse prenome. Olha só o que mais que a gente tem. Próximo caso é o da adoção, que está lá no artigo 47, parágrafos 5º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, no momento em que a criança é adotada, pode ser que os adotantes queiram alterar o nome do adotando. Então, não quer mais que ele chame, por exemplo, Marcelo e agora quer que ele se chame Rodrigo. E isso é possível, tá? Conforme o artigo 47, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Mas é preciso tomar aqui alguns cuidados. Vamos dar uma olhada nesse dispositivo? Olha só. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado, porque veja, a adoção tem que se dar por meio de sentença judicial, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então veja, além de receber o sobrenome, que aqui é falado só nome do adotante, mas ele quis dizer na lei sobrenome, também vai poder aqui ter a modificação do prenome, se assim quiserem, tá? Mas veja, o parágrafo 6º vai trazer aqui uma regra sobre isso. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Por que é obrigatória a oitiva do adotando? Porque tem que ver se ele concorda com essa mudança do prenome. Afinal, o princípio que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio do melhor interesse da criança. Ou seja, tomar medidas que atendam os maiores interesses, os melhores interesses dela. Logo, se ficar constatado que haverá um prejuízo para a identificação, ou seja, um problema até existencial para essa criança na mudança do prenome, daí o juiz não irá autorizar essa mudança. Agora, se não houver, se houver concordância, ele quiser aí, então modificar o prenome também, sem nenhum problema. O juiz, então, pode determinar a mudança do prenome. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, para a próxima hipótese. Lá também na lei de registros públicos, que é a mudança do prenome por fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime. Aqui é aquele programa de proteção de testemunhas, ou seja, a pessoa pode aqui estar sendo ameaçada, ela pode estar sendo coagida por saber alguma informação do crime essencial para condenar alguém. E daí, então, diante dessas ameaças, dessas coações, uma das medidas de proteção é mudar o prenome dessa pessoa. Possível, então, pelo artigo 57, parágrafo 7º e 58, parágrafo único da Lei de Registros Públicos. Olha aí, então, na sua tela esse dispositivo. Parágrafo 7º. Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. Nada mais justo e mais correto. Afinal, se fizer uma averbação lá no registro da pessoa que ela mudou o nome, para que serviu, então, a proteção à testemunha? Então, só quando cessar a coação ou ameaça é que vai ter esse tipo de informação. Se não, fica aí como se fossem dois registros diferentes
para a mesma pessoa, embora não sendo possível identificar que se refira à mesma pessoa em si. E o parágrafo único do artigo 58, dizendo que a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Então aqui ele explicita que pode fazer alteração do prenome e dá a entender, então, pelo parágrafo 7º, que quando ele fala alteração do nome, poderia ser tanto do prenome quanto do sobrenome. E aqui, para nós, por enquanto, interessa falar da substituição do prenome em si. Então, mais uma hipótese de mudança. Ok? Aí, além disso, né, nós temos também como possibilidade, olha aí na sua tela, tá? A adaptação de nome de estrangeiro naturalizado. E isso está lá no artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Imigração. Então, veja, o estrangeiro vem para o Brasil, migra para o Brasil, e daí então ele resolve virar então brasileiro naturalizado e dá início ao processo aí de naturalização. Dentro desse processo, ele pode, vamos dizer, abrasileirar o seu nome, transformar aí seu nome numa versão que fique mais condizente com a língua portuguesa, tá? Olha aí isso lá no artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Imigração, tá? Olha só. 71. Vai falar: o pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. E parágrafo 1º. No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou adaptação de seu nome à língua portuguesa. Então, digamos, a pessoa aí, né, o estrangeiro que está querendo ser naturalizado, chama-se Robert, e daí então ele muda o nome para Roberto, para poder então ficar aí adaptado à cultura brasileira, digamos assim. Bom? Muito bem. Além disso, nós temos também como última hipótese de alteração do prenome, nós temos aqui o caso da ação direta de inconstitucionalidade número 4.275, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que então determinou que a alteração do registro civil do nome e gênero dos transgêneros pode ser feita independentemente de autorização judicial e sem necessidade da cirurgia de transgenitalização. Então, olha só, para você, transgênero, alterar o seu nome, basta que você compareça no cartório, né? E daí então demonstre a sua vontade em razão da sua existência, da forma como você se vê, é a sua própria imagem, e falar então que por ser transgênero você não admite mais aquele prenome, né? Você não admite então ser chamado daquela forma. Então você não quer mais ser chamado de Marcos, quer ser chamado de Vanessa, ou então você tinha o nome Carla, quer ser chamado de Mateus, e assim vai. Então você pode fazer isso independentemente de autorização judicial e não precisa fazer a cirurgia de transgenitalização, tá? Basta você ter aí a sua, vamos dizer assim, convicção pessoal própria de que você não se identifica com aquele nome, tá bom? Veja que até é uma situação curiosa, se for ver essa possibilidade dada pelo STF aos transgêneros, que não há essa facilidade para alteração do nome para aqueles que não são transgêneros, né? Para os que não são transexuais e tudo mais, né? Que eles precisariam aí da decisão judicial motivada, precisa ingressar com procedimento judicial. E aqui, no caso dos estrangeiros, pode ser extrajudicial, né? Talvez
seja o caso aí, talvez, de repensar o nosso sistema e trazer essa facilidade também para aqueles que não são transgêneros, né? Afinal, se não há prejuízo evidente, nítido, numa mudança extrajudicial para os transgêneros, por que não poderia haver também para aqueles que não o são? Sendo que a preocupação maior é sempre o efeito perante terceiros que pode envolver fraudes, né? Falando uma questão bastante patrimonial aqui. Mas a decisão do STF tem a sua grande importância em razão desse reconhecimento do direito das pessoas transgêneras, né? Reconhecimento, então, delas aí no seu direito existencial, ok? Muito bem. Dita, então, essas hipóteses de alteração do prenome, vamos pensar agora nas hipóteses de alteração do sobrenome. E a primeira que nós temos aqui, veja aí na sua tela, é o caso do casamento e da união estável. Que veja, aqui vocês sabem muito bem que no momento que um dos nubentes se casa, se torna cônjuge aí, ele pode simplesmente adotar o sobrenome do outro cônjuge. Então, acrescer ao seu sobrenome o sobrenome do outro, tá? E aqui nós temos essa possibilidade prevista no artigo 1565 do Código Civil, tá? Olha aí na sua tela o dispositivo. Olha só. Parágrafo 1º do 1565. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. E veja que o dispositivo legal só fala de acrescer, de então incluir sobrenome e não retirar sobrenome. Mas já é entendido jurisprudencialmente, sem maiores problemas quaisquer, que você pode aí suprimir um sobrenome seu para poder acrescer o sobrenome do seu cônjuge, tá? Sem maiores problemas, sem quaisquer dificuldades para tanto. Legal. Outra hipótese que nós temos, então, também de alteração do sobrenome, diz respeito aqui, olha aí na sua tela, tá? A separação judicial, o divórcio ou dissolução da união estável, tá? Que a gente consegue verificar aí no artigo 1571, parágrafo 2º e 1578 do Código Civil. E aqui, gente, eu preciso fazer com vocês alguns comentários para vocês compreenderem bem essa regra, tá? Vamos lá a partir da redação do Código Civil para entender bem como está funcionando, como que é interpretado hoje em dia essa ideia da mudança do sobrenome em razão do divórcio, da separação judicial ou da dissolução da união estável, tá? Então, primeiro aí o 1571, parágrafo 2º. Olha só. Vai dizer que, dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Muito cuidado primeiro com esse final do dispositivo aqui. Por quê? Hoje em dia mudou-se a concepção da ideia do nome, da sua alteração, da sua mutação e também daquilo que se entende dos efeitos próprios aí do fim da sociedade conjugal. Antes, nós tínhamos aí, e pensa que o código é dos anos 80, e nós tínhamos então aquela ideia ainda muito forte, apesar de não refletir exatamente no código, aquela ideia do pátrio poder, do pai da família, o homem da casa. Ainda que falemos de poder familiar no Código Civil de 2002. Mas veja, aqui nós tínhamos muito aquela ideia da mulher, por exemplo, adotar o sobrenome do marido. E hoje nós sabemos muito bem que pode ambos adotarem o sobrenome um do outro, né? Se quiser só o homem adotar o sobrenome da mulher também pode, assim como pode nenhum dos dois, que se não quiserem, acrescer o sobrenome do outro. E daí, no momento
da separação judicial e do divórcio, havia na separação judicial uma verificação, uma averiguação de quem seria o culpado pela separação, quem então acabou ocasionando a separação. Só que veja como isso é problemático, que você pode ter um fato final que pode ser aí o que vai levar exatamente ao fim do relacionamento. Mas, ao longo do relacionamento, pode ter havido diversos fatos que culminaram nesse ato final. Então, se você for averiguar a culpa em si de quem aí acabou levando ao fim da sociedade conjugal, você pode ter aí uma discussão infinita. E hoje em dia, não se admite mais ficar discutindo culpa dentro do término do relacionamento, aí do casamento, ou até mesmo da união estável. E sim, na verdade, com o encerramento, há a partilha dos bens conforme o regime de comunhão do patrimônio que foi estabelecido pelas partes. E o sobrenome, por sua vez, veja que ele integra o nome da pessoa, direito da personalidade, que trata de uma questão existencial dela própria. Logo, com isso, não se admite mais falar em uma sentença judicial que faz com que a pessoa perca aquele sobrenome. Não se pode mais falar de uma sentença judicial que atribui culpa pelo término do casamento, da união estável àquela pessoa, e por decorrência disso, ela perde o sobrenome que ela havia adotado do outro cônjuge. Não mais. O nome é direito existencial, direito da personalidade, e então é da própria pessoa em si. Logo, se houve o término da sociedade conjugal, com isso, aí a própria pessoa escolhe se quer manter aquele sobrenome ou não, tá? E por isso, então, veja aí que essa segunda parte do 1571, parágrafo 2º, não se aplica mais do jeito que era pensado, assim como não dá mais para falar do artigo 1578 do Código Civil, da mesma maneira que era dito antes. Olha só, ele fala da separação judicial e vai falar que o cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar. Daí, evidente prejuízo para sua identificação, manifesta a distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida e dano grave reconhecido na decisão judicial. E aí ainda falando, parágrafo 1º, o cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. E parágrafo 2º, nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Veja, separação judicial é um instituto que está praticamente desaparecendo. Afinal, é possível atualmente haver o divórcio direto, sem ter que esperar os 2 anos lá, de fato, da separação judicial, ou então a separação de fato para pedir o divórcio. E no divórcio não se discute culpa. E não havendo discussão de culpa, não há como se culpar alguém para depois ter como consequência, efeito dessa culpa, a perda do sobrenome. Então, o sobrenome é da própria pessoa, de sua essência, e não pode ser aí tirado forçosamente a requerimento do outro cônjuge dito inocente. Bom? Muito bem. Visto então essa outra hipótese, podemos então pensar nessa terceira aqui, que é no caso de nulidade ou anulação do casamento, salvo se for o caso de casamento putativo para o cônjuge de boa-fé. Então, aqui, obviamente, vocês ainda vão estudar em direito civil as hipóteses de nulidade ou anulação de casamento. Então, por exemplo, o caso de alguém se casar que não tem a idade núbil, que pode ser a anulação, impedimento para uma pessoa já casada, que causaria a nulidade desse casamento,
dentre outras tantas hipóteses previstas no nosso ordenamento jurídico, mais especificamente no nosso Código Civil. Mas veja, se um dos cônjuges não sabia dessa causa de anulação ou nulidade, ou seja, ele estava de boa fé, ele acreditava que seria então possível esse casamento, então ele pode, se quiser, manter esse nome de casado, conforme artigo 1561 do Código Civil, tá? Gente, as duas próximas hipóteses já falamos, né? Fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime. Vimos que pode com o prenome, assim como o sobrenome. E a adoção também, que o adotando irá adotar os sobrenomes dos adotantes. Tá bom? Mesmos fundamentos legais. E aqui, outras hipóteses de alteração que a gente tem. Artigo 57, parágrafo 8º, diz que você pode inserir o sobrenome do padrasto ou da madrasta, tá? Ou seja, você aí, se tiver um relacionamento aí bom com o padrasto ou com a madrasta, né? Então você tendo aí quase que uma paternidade socioafetiva, né? Um relacionamento socioafetivo importante, você pode, se quiser, incluir o nome, né? Ou sobrenome, melhor dizendo, do padrasto ou da madrasta. Olha aí, então, artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Registros Públicos. Olha só. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º desse artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Então você acresce o nome aqui, do sobrenome do padrasto ou da madrasta, em razão desse relacionamento socioafetivo, nessa proximidade que você tem, né, com essas pessoas. Então, não há problema nenhum, você faz o requerimento judicial para tanto. Tá? Vamos, então, ver aqui uma outra hipótese. Olha só. Abrir aqui para vocês. Vamos lá. Próxima hipótese é a inclusão de sobrenome dos ascendentes. Veja que então você tem a possibilidade de ampliar o número de seus apelidos de família, né? Então aqui há esse entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que se você quiser colocar o nome de um avô, de uma avó, tataravô, tataravó, não há problemas, tá? Principalmente os casos que acontecem aqui são nomes de avós, né, que daí então há uma proximidade muito grande entre netos e avós, e daí a pessoa resolve incluir aí o sobrenome paterno ou materno do avô ou avó materno ou paterno para poder fazer uma homenagem a essas pessoas, tá? Também o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já admitiu reduzir sobrenome muito extenso. Então, por exemplo, o meu caso, que eu tenho sobrenome extenso, José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins. Se eu imaginar que o meu sobrenome é extenso demais, muito grande, e que acaba aí prejudicando até a minha vida de alguma maneira, e não havendo prejuízo para terceiros, algum tipo de fraude, né? Então, eu posso fazer aí a redução, retirando alguns apelidos de família, tá? STJ já permitiu essa hipótese. Outra forma também que o STJ já permitiu: exclusão ou substituição de sobrenome em razão de abandono afetivo. E aqui acontece muito em combinação com a inserção de sobrenome de padrasto ou madrasta. Então, por vezes aí o pai ou a mãe biológica abandonaram a pessoa. E o uso daquele sobrenome, desse ascendente, né, desse pai ou mãe que abandonou, causa um transtorno para a pessoa, um certo constrangimento, porque ela relembra aquela situação de sofrimento, de dor na vida dela.
Então, o STJ, em razão aí de proteção à dignidade da pessoa humana, principalmente, vai aí permitir a retirada, né, a exclusão ou até a substituição do sobrenome daquela pessoa que realizou esse abandono afetivo por outro ou somente a sua eliminação. Bom, caso agora muito recente decidido pelo STJ, tá? Decidido aí então, salvo engano, no final de março ou comecinho de abril de 2021. Olha só, o STJ permitiu o retorno ao nome de solteira por arrependimento e falta de adaptação ao novo nome. Como assim? A pessoa, né, aqui no caso era a esposa, ela era muito conhecida pelo seu sobrenome de solteira. E ela então tinha aí trabalhos, ela tinha então um reconhecimento geral pelo seu nome de solteira, pelo sobrenome seu de solteira, e com o acréscimo do sobrenome do marido, acabou por aí então ter uma quebra, digamos, nesse reconhecimento, porque agora, vamos dizer, a citação do nome dela, utilizando o último sobrenome, vinha o sobrenome do marido e não mais o sobrenome dela anterior. O STJ então entendeu que esse arrependimento é legítimo e é possível fazer a alteração aí do nome, retirando o sobrenome de casado, voltando ao sobrenome que tinha quando solteira, tá bom? Isso, por exemplo, já havia acontecido em um caso particular de uma pessoa que era reconhecida na área científica, na área universitária, com o nome de solteira, e quando se casou, a citação nos seus trabalhos mudou em razão dessa mudança de sobrenome. E daí então a pessoa requereu a retificação do nome, voltar para o nome de solteira e foi deferido pelo juiz porque não havia prejuízo nenhum. Ao contrário, havia só benefícios, porque agora todos os trabalhos ficariam unificados com seu nome de solteira, assim como ela era reconhecida no meio científico, tá? E eu coloquei uma hipótese aqui para vocês que não está ainda expressamente prevista numa decisão judicial, na jurisprudência, mas já é aventada pela doutrina e, de fato, não haveria qualquer óbice para a sua adoção, que é o caso de multiparentalidade. Como assim? O caso de multiparentalidade envolve a situação em que a pessoa ela tem um pai biológico, por exemplo, e um pai socioafetivo. Simultaneamente, é reconhecido que ela tem essa relação socioafetiva e uma relação biológica, em razão consanguínea, né, com o pai. Em razão dessa intimidade com os dois, em razão de ter essa possibilidade de contato com os dois, o STF já decidiu que é possível você ter essa pluriparentalidade ou multiparentalidade. Ou seja, dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai. Vamos trabalhar isso com maior detalhes lá em direito de família. Mas, para fins de direito ao nome, veja que não haveria problema algum de adotar o sobrenome do pai socioafetivo, além daqueles que já presentes dos pais biológicos, tá? Então, a multiparentalidade poderia também ser uma hipótese de alteração do sobrenome, ok? Gente, para falar de mais casos que envolvem aí o uso do nome, gostaria de fazer referência a dois apenas. Primeiro, temos o decreto 8.727 de 2016, que também tem a ver com o nome e o uso do nome, que fala sobre o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, tá? Ou seja, ao invés da pessoa, por exemplo, transexual, ser identificada pelo nome do registro, então, digamos, a pessoa é travesti ou transexual, e por exemplo, era um homem que agora se veste, né, utiliza as vestes próprias de mulher. E aí, então, no crachá, vem lá escrito, por exemplo, Carlos. O que pode causar um transtorno, um constrangimento, né? Em razão de ter aí um nome que parece não se identificar exatamente com a aparência daquela pessoa e como ela se identifica. Então, esse decreto 8.727 autoriza
que na administração pública federal as formas de identificação, reconhecimento de identidade nesses órgãos públicos seja feito com um nome social, ou seja, com o nome que a pessoa se identifica e é socialmente reconhecida. Então, digamos que ao invés de ser reconhecida como Carlos, é reconhecida como Priscila. Então, na sua identidade funcional própria do órgão, vai estar lá Priscila ao invés de Carlos. Bom? E a outra possibilidade que nós temos também é na resolução número 1 do Ministério da Educação, editada pelo Conselho Nacional de Educação por meio do seu Conselho Pleno, tá? Resolução número 1 de janeiro de 2018, que vai definir aí, então, que é possível utilizar nos registros escolares também o nome social de travestis e transexuais, ok? Então, outra possibilidade também de utilizar lá no ensino básico esses nomes sociais ao invés do nome do registro, ok? E para então encerrarmos a aula de hoje, gostaria só então de fazer menção aos dois últimos dispositivos legais do Código Civil que tratam aqui da tutela do nome. Olha aí na sua tela. O primeiro, falando aqui do artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, veja, não pode utilizar o nome da outra pessoa sem a sua autorização e mais, você não pode expor esse nome ao ridículo, né? Aí então a chacota, ainda que tenha sido sem querer, não pode usar o nome aí da outra pessoa numa publicação, numa representação, precisa então aí ter esse cuidado a mais. E veja, no artigo 18, mais que isso, tem que sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, se você tem esse intuito de lucro, intuito aí de utilizar para auferir ganhos, né, uma propaganda comercial, você precisa obrigatoriamente da autorização da pessoa para o uso do nome dela, tá? Então, veja, você até pode utilizar o nome da pessoa para relatar alguma coisa, pensa numa notícia de jornal, por exemplo, você pode utilizar o nome dela para então descrever algum fato, um acontecimento, né? Então você trazer aí alguma informação. Mas, se for expor ao desprezo público, você pode desautorizar o uso do seu nome, ainda que sem intenção difamatória. E mais ainda, se for propaganda comercial, se for de uso comercial, você precisa autorizar o uso do seu nome. Ok? Pessoal, era isso então que eu gostaria de falar sobre o direito ao nome para vocês na aula de hoje e continuamos então a falar dos direitos da personalidade na nossa próxima aula, ok? Muito obrigado e até a próxima.